Boa noite a você que está nos assistindo pelo canal do YouTube. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra, e já convido a você a pegar a sua Bíblia e fazer as suas anotações, que é de fundamental importância você fazer isso. Você não deve ser só um ouvinte, você deve ser um praticante. E para ser praticante, você deve tomar algumas anotações, orar, pesquisar, averiguar se isso que nós estamos falando é de fato verdade ou não, para que o Senhor Deus aclare cada vez mais a sua vida. Eu declaro você abençoado e confesso que você receba sem limite da parte de Deus. Nós já estamos aqui, o pessoal está todo aqui já a postos, e já vamos iniciar lendo Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 20. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, 19 e 20. Nós estamos falando da formação de Cristo. Tá? Hoje nós vamos fazer uma viagem sobre esse tema, Cristo formado em nós, e aonde Cristo vai ser formado em nós, né? Há muitas pessoas que confessam a Cristo, mas não sabem quem é. Por isso que nós dizemos que há Jesus dos crentes, Jesus dos católicos, Jesus dos espíritas, né? Cada um tem uma forma de crer em Cristo, e nós cremos no Jesus ressuscitado, no único, não é? Por isso que é importante nós falarmos sobre esse tema hoje, que é Cristo formado em nós. É uma base que você deve ter, uma posição que você deve assumir, para em cima desse fundamento, você construir, ou deixar Deus construir a tua vida. Se não tiver esse fundamento, mas não tem como, não há possibilidade, Janete, da pessoa, ela dar certo, tá? Existe um fundamento, que são o que vai sustentar o prédio, que vai sustentar a nossa vida, e Paulo está falando aqui, olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Vamos ver se está escrito isso. Capítulo 4, verso 19 e 20, diz assim, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então, a dor de parto, você mulher que é mãe, você que está em casa também que é mãe, teve o seu filho de forma natural, né? Porque hoje tem muitas mulheres que fazem uma opção por cesariana, mas a dor de parto que era praticada, porque não havia anestesia, era muito comum no passado, e é uma dor insuportável, né? É uma dor assim inconveniente. Eu não sei como é que é isso. Dizem que o cálculo renal é muito próximo da dor de parto. Eu já tive cálculo renal, sei que essa dor proporciona, mas não sei dimensionar, mensurar, né, a questão da dor aí. Então, Paulo também tinha esse conveniente. Essa dor de parto era uma dor de parto constante, que não nascia. E ele diz, olha, até agora estou sentindo dores de parto, por quê? Até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, ele trabalhou muito nessa questão da formação de Cristo na pessoa, o que vai contra o sistema denominacional evangélico, que diz que tem que levantar a mão para Jesus e tudo. Não, Cristo deve ser formado. Nós precisamos gestar Cristo na nossa mente. Diga, eu preciso ser gestado por Cristo na minha mente. Ele tem que nascer em você, ele tem que ser, sabe, fecundado, ele tem que ser gerado na tua mente, para que você então entenda. E quando Cristo ele tiver formado em você, aí você vai estar pleno. Você vai estar pleno, você vai ser rei e sacerdote. Entende? Você vai ter uma maturidade espiritual que nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Porque de antemão tudo já está ordenado, tudo já está preparado, tudo que você perdeu, o que vai perder, o que vai ganhar. Nós não temos que nos preocupar ainda com essas questões, porque o importante é Cristo ser formado. Me lembrei até daquela passagem que Jesus, sério, ali no poço de Jacó, com sede, enquanto os discípulos tinham ido para a cidade, a mulher veio, a mulher samaritana, e ela olhou para ele, identificou ele como judeu, já discriminou ali, e Jesus chega para aquela mulher, para começar um diálogo, e fala assim: me dá um copo com água, por favor, um pouquinho de água para eu beber.
E ela ali estupidamente falou assim: como é que você me pede água sendo judeu? Você não está vendo que o poço é profundo? Jesus disse o que para ela? Se você soubesse quem é que te pede água, um copo de água, você me pediria e eu te daria a fonte toda. Olha que profundidade. Você não sabe, você não tem ideia de quem é Cristo. O Senhor não pode ser mais esse mito, essa coisa minúscula, que você só lembra quando está numa situação que é desfavorável a você. A mente de Cristo significa pensar como Ele, agir como Ele, sabe? Tomar atitudes como Ele, como se Ele estivesse tomando. O leproso chegou para Jesus, Jesus olhou para o leproso e disse assim: o que queres que eu te faça? O leproso: eu quero ser curado. Seja! Então nós temos que ter esse olhar clínico, nós temos que ter essa certeza de falar, de confessar e de afirmar coisas e acontecer. Porque nós estamos tratando, nós estamos tendo um relacionamento muito íntimo com Deus, Criador de tudo, gente. É isso. E o tempo de vida que nós temos nessa terra é pouco para desfrutar de toda a plenitude do Evangelho da Graça. E nós precisamos correr com o tempo, porque eu já estou com 50. Tem alguns aqui que estão ainda na sua tenra-idade. E precisa, porque é muito prazeroso ouvir, receber e praticar esse Evangelho da Graça. E aí você pode observar que quando você tem essa formação de Cristo na mente, você melhora você melhora quem está do teu lado, você melhora quem está ao seu redor, você melhora o teu bairro, você melhora a tua cidade, você melhora o país. Agora você imagina se cada cidadão, o eleito, o escolhido, tiver essa formação de Cristo, meu Deus, um exército poderoso, tremendo. E é isso que vai acontecer. Hoje eu creio que nós estamos quebrando pedras. Essas pedras que estão sendo quebradas para pavimentar a estrada daqueles que virão e vão tomar a terra de assalto, porque Jesus vai ser o único Senhor dessa terra. E o povo, a população mundial vai ser um só rebanho. Não vai ter islamismo, catolicismo, espírito, nada disso, é só o Senhor. Agora, nós pegamos, vamos dizer assim, a melhor parte, né? Que é de levar esta graça. Vamos para frente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não está, acredito que não esteja aí, continua na primeira folha, depois eu vou pedir para vocês mudarem. Nós estamos falando da formação de Cristo no crente. É interessante essa palavra informação, né? Se você pegar o in, que quer dizer dentro, né? Formação dentro. Informação. O que é uma informação? É a formação dentro da pessoa. Tá? Então, nós precisamos entender isso, que Cristo tem que ser formado dentro de nós. Dentro de nós. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, para que o Senhor Jesus seja formado na nossa mente, nós precisamos passar por um período de desintoxicação. Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, verso 16. Tá? Nós não podemos começar nada com lixo dentro. Não. Nós precisamos deletar, tirar, excluir, tá? Todo lixo religioso que foi plantado em nós. O Evangelho da Graça, Cristo em nós, significa isso, tá? Primeiro, tirar o lixo. Eu crio assim, eu crio assado, eu via desse jeito, eu via... Não, você tem que criar assim, você tem que crer certo, tá? Nós temos que ter essa coragem e aceitar esse desafio de se lançar em conhecer esse Evangelho, mas abrindo mão do que você acreditava, do que você cria. Vamos lá para 2 Coríntios 3, verso 16. Quem tem Bíblia aí, já abriu, já achou? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Você que está em casa, por favor, pegue esse versículo e vamos lê-lo. Aqui está. Mas quando se converterem ao Senhor,
então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Olha aí. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Tem gente que lê isso e não sabe. O que é véu? Carne, natureza humana. Quando se converterem, o véu se tirará. Ou seja, se a natureza humana rege a pessoa, com o conhecimento de Cristo, a conversão em Cristo, o véu se tirará. Ou seja, a natureza humana, ela não terá mais a prioridade ou o interesse que tinha. Porque agora você não vai ser regido mais pela natureza ou pelas circunstâncias humanas. Você vai ter uma regência de um governo espiritual que é Cristo em você. Só que esse governo, ele nunca vai acontecer em um templo religioso. Eu tenho que ir lá porque eu não. Esse governo vai estar dentro de você. Porque a verdadeira adoração a Deus é aquela que nós nos reunimos para compartilharmos de dons, de maravilhas, de tudo, de glorificação ao nome do Senhor. A reunião, a adoração a Deus nunca é para pedir nada a Deus, é para adorá-lo. Porque você tem tudo, você é pleno, você é perfeito em Cristo. Viu a diferença? Porque se você é perfeito no Espírito, se o diabo já foi destruído na tua vida, se o pecado já foi banido, se você já foi reconciliado, você sabe que a tua natureza humana é danosa, e você tem que ter o controle espiritual sobre ela, meu irmão, você está reinando em vida. Então o que é muito preocupante nas pessoas lá fora, para nós não é mais. Por quê? Porque nós temos o conhecimento da verdade. Nós andamos pela verdade. E a Bíblia diz que conhecendo a verdade vai o quê? Libertar. Libertar das fobias, libertar das doenças, libertar de tanta coisa, não é? Que acontece aí fora. O que vai proporcionar liberdade para essas pessoas? Conhecimento. É oração? Não. Conhecimento. Diga, o que me liberta é o conhecimento da palavra. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Mantenha ainda na primeira página, tá? Não se ligue na apostila agora. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela depois. Só quero dizer que essa formação, ela acontece na ordem progressiva. Tem muita gente que acha assim, se converte e já muda em casa e tudo, porque não, agora estou na igreja. Não, agora estou na igreja. E aí, você está na igreja ainda? Está frequentando uma reunião e tudo, e a pessoa se acha melhor, porque aquele ambiente ali, anestesia, ela traz uma sensação de santidade, uma sensação de paz e tudo, mas é engodo, mais cedo ou mais tarde vai explodir a coisa, entendeu? E os líderes sabem disso, porque os líderes hoje não têm o amor de Deus no coração. A maioria desses líderes não tem. O que eles têm? Interesse de manter a máquina funcionando, extraindo, pegando dinheiro das pessoas, mas não tem amor. Eles não visitam pessoas nos hospitais, eles mandam os outros, eles não fazem mais nada, eles querem ficar engravatados dentro dos seus gabinetes aí, ostentando, e no final do culto vai lá na tesouraria para ver quanto é que Deus, e já lambe os beiços e tudo. É isso que está acontecendo, é uma empresa. É uma empresa. Recebi uma notícia agora antes da gente começar, que 7 mil igrejas, meus amigos? 76 mil igrejas evangélicas são as que mais compram para tirar mais do povo. São as igrejas mais high-tech, igrejas que estão investindo em estacionamento, estão investindo em luxo, estão investindo em prédios, estão investindo em templos, mas não é para arrecadar. E a massa está seguindo isso. Então os pobres, os miseráveis, que não têm nem acesso à televisão, porque tem muita gente que nem televisão tem hoje, apesar da aparente facilidade de celular, coisa não tem. Tem gente que está sofrendo, que precisa de uma palavra, mas não tem nem como ligar. Liga aqui para o rádio que nós queremos falar com você. Vai ligar como se o cara não tem nada. Então o interesse é financeiro. Mas eu não quero entrar nessa questão. Nós estamos aqui falando da formação de Cristo, por isso que esse evangelho tem que correr, tem que chegar nas favelas, tem que chegar no asfalto, tem que chegar nos palácios, tem que chegar nas choupanas. Nós precisamos levar essa palavra. Porque muitos que estão hoje morando em rua, é aquilo que a Bíblia diz, tem tesouro num vaso de barro, que está ali porque se frustrou, está ali porque teve uma perda, está ali porque teve uma frustração,
está ali porque teve algum problema psíquico, mas é de Deus, está ali. E aí? Eu vou ter que desprezar essas pessoas? Não. Nós precisamos agir com muito cuidado, com muita cautela, porque devemos pensar como Cristo pensa. Vamos lá para essa referência de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Aonde que Cristo é formado em nós? Vamos lá. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Diga, Cristo precisa ser formado em minha mente. Não é no coração, é na mente. E você deve exercitar a sua mente e querer conhecer o Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, que, vou ler de novo, hein? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Essa mente de Cristo em nós, Fernando, precisa ser ativada. Ativada. Você tem que contar até 10 para tomar uma decisão na sua vida. Por quê? Porque você pode ser ludibriado, enganado pela tua natureza humana. Tem um problema? Chegou uma afronta, uma crise, um problema, um conflito? Opa! Por quê? Porque se você tomar uma atitude precipitada, você vai estar errando. Você vai estar dando combustível para a carne e ao invés de retornar ou de a situação ser contornada e resolvida, vai só piorar. Nós temos que ter essa atitude de agir com Cristo. Chega, Senhor, se é o Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Qual seria a sua atitude, seu comportamento? E o Espírito Santo vai falar assim, ó, eu faria isso. Opa, então é isso aqui. Olha, eu estou aqui numa encruzilhada, eu não sei qual o lado que eu devo seguir, da direita para a esquerda, sigo em frente, retorno, volto, o que eu faço? Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar assim, ó, pega ali a esquerda, não, pega a esquerda, sai direita aí, é uma intuição tua, é uma vontade, mas vai na esquerda. Pô, mas aqui é mais trabalhoso, mas meu irmão, é isso aí que eu quero. O povo de Israel, quando estava no deserto, diz a Bíblia que eles ficaram o quê? Dando volta. 40 anos dando volta. Mas por que eles deram volta? E detalhe, ninguém, Manuel, percebeu que passaram pelo mesmo caminho. Eu acho que eu já vi essa árvore. Eu acho que eu já vi esse cenário aqui. Ninguém. Eles estavam tão doidos que não conseguiram identificar o caminho. E olha que estavam andando em volta. Hein? Imagina você passar 40 anos no mesmo lugar e não identificar o lugar. Mas por quê? Porque haviam guerras no caminho que eles deveriam seguir, e Deus falou assim, se eles virem a guerra, eles vão desistir e vão voltar. Eu não quero que eles desistam. Então, às vezes, na tua vida, você está dando volta achando que está marcando passo, que as coisas não estão andando. Descansa, entra no repouso. Deus sabe. Mais cedo ou mais tarde, tu vai sair daquela situação e vai tomar caminho, porque tem coisa lá na frente que você não pode ver. Tem situações que Deus está evitando que aconteça com você, e você, de repente, você apercebe. Aí começa a murmurar, começa a reclamar, mas não sabe. Eles não têm, ninguém tem. Agora, se tu tem a mente de Cristo, tu entra no conforto de Deus, no repouso. Vou ficar no repouso, vamos ver o que vai acontecer. Não vou mexer nada, não vou falar nada, vou deixar Deus agir. E é assim que tem que ser a nossa vida. Vamos para mais uma referência, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 6, 17. Aqui nós praticamos a Bíblia, amém? Olha aqui. Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Eu digo para você que você é um espírito vestido de carne, não carne vestida de espírito. Se você tem tomado atitudes humanas em relação, você vai assumir o dano, o dono ou os bônus disso. Porque o que se semeia, se colhe, amém? Agora ninguém quer colher ou plantar coisa errada, quer? Não. Então nós temos que ter sabedoria. De repente você tem uma boa semente, mas o terreno que você está querendo plantar está contaminado. De repente o terreno é bom, mas a semente não é boa. E aí? Então nós precisamos ver. De repente você tem um bocadinho de semente que tem uma qualidade excelente. Se você tiver muita também não é, a qualidade não é igual aquilo. Então o pouco de repente é melhor do que o muito. Então
esse comportamento que oscila, esse comportamento que nós temos de oscilar em relação a tomar decisões ou de fazer coisas ou não, nós precisamos de parâmetros, nós precisamos de ter maturidade espiritual. Então a maturidade espiritual em Cristo é que vai fazer com que você tome uma atitude acertada. Jesus disse para os discípulos: olha, o que eu faço agora vocês só vão saber depois. Nós não podemos mais conviver com aquelas situações que tudo que a gente quer tem que ser sim. O não de Deus muitas das vezes é melhor do que o sim. O problema que você enfrenta, de repente você acha que é muito que você está sofrendo, não é nada em relação àquilo que Deus vai fazer por você. Então está tudo escrito, está tudo previsto. Eu vou ler hoje sobre isso. Olha só o que diz esse versículo 17 do capítulo 6, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. E assim cada um antes como Deus, perdão, que é muito 7, é 6,17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É um quê? O mesmo Espírito, não é isso que está escrito ou não? O que se ajunta com o Senhor, tá? Você sabe que Jesus, uma coisa que eu vou falar na próxima semana, sobre a questão da livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, sabia disso? Não existe. Não existe. Ah, mas se eu quiser fazer, eu faço. Você não faz, você está plantando, você vai colher. Que é uma ordem natural da natureza humana, de se fazer. Agora, o livre-arbítrio não existe. Vou fazer uma pergunta aqui. Janete, se você colocar no teu coração e falar assim: eu a partir de hoje não vou mais beber água, você consegue? Por quê? Porque o teu corpo vai reclamar. Alguém pode dizer, Sérgio, assim: olha, a partir de hoje eu não durmo mais. Não existe. Anderson, se você botar no teu coração: não como mais nada a partir de hoje, eu não vou mais comer. E aí? Cadê o livre-arbítrio? A Bíblia diz, Jesus disse assim: olha, não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluia. Coisa linda, hein? Mas não, ninguém escolhe a Deus. É Deus que escolhe a nós. E Ele te escolheu. Escolheu a ti, escolheu o Marcos, escolheu o Antônio, escolheu a Cacá, a Miriam. Então, se nós fomos escolhidos, olha que privilégio. Escolhido por Deus, você sabe, milhões de pessoas na terra iam apontar assim para a Rosane e dizer assim: olha, essa aí é minha. Veio de uma família assim e tal, mas não tem problema, ela é minha. No tempo certo ela vai entender e olha, pronto, acabou. Aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. É o mesmo Espírito. Hoje eu me valho muito de umas experiências que eu tive e tenho com frequência. Nada acontece comigo, não. Antes de acontecer alguma coisa, o Espírito Santo já tem: ó, não, estou aqui, cuidado, olha, estão aprontando isso, estão falando isso, estão fazendo isso. Tranquilo, tranquilo. Estou com a minha mente ordenada na presença do Senhor e tudo, e eu sou autônomo, preciso trabalhar. E aí, cadê o serviço? Daqui a pouco o telefone toca: pô, vem cá e tal, não sei o que, tudo acontece. Descanso no Senhor. Amém? Amém. Então, essa certeza, essa convicção é por quê? Porque eu sei que eu sou o mesmo Espírito com quem? Com Cristo. Eu fui no hospital fazer uma visita. O camarada era homossexual. Na verdade, eu vou melhorar isso aí. Uma pessoa me chamou para fazer uma visita com um primo dele que estava com um tumor no rosto. Quando eu adentrei no hospital, um homossexual, um rapaz, desse trejeito, bem afeminado, ele me olhou e não sei porquê me identificou como pastor. O senhor é pastor? Eu disse: sou, por misericórdia. Que vai, pelo amor de Deus, vem cá, minha irmã está morrendo.
Eu falei, mas calma que eu tenho que ir ali. Não, o senhor tem que ir lá, não sei o que. Rapaz, calma, fica tranquilo, teu irmão não tem nada. Olha a segurança que você tem para afirmar isso. Uma pessoa que está morrendo, você dizer que ela não tem nada. Por quê? Porque o Espírito do Senhor comunicou no meu espírito, disse para cá, não tem nada. E eu descansei, fica tranquilo, o problema lá vai. Calma aí, volta aí. Aí fui lá, resolvi o problema, voltei. Quando eu voltei, a mulher estava toda entubada. E a família em volta chorando, achando que a mulher ia morrer. Cheio de eletrodo, cheio de coisa. E eu, quando olhei para a cabeça daquela mulher, o corpo dela, a cabeça, eu vi uma faca encravada. Só que a faca não estava ali, era espiritual, feitiçaria da carne. Olha, maldade, hein? Aí quando eu olhei para ela, eu falei assim, meu Deus, olha o que fizeram com essa moça. Feitiçaria. Obra de feitiçaria da carne. É obra da carne ou não é? É. Aí eu olhei para a família, mas que maldade que fizeram, hein? Deixa aqui, dá licença. Eu cheguei perto da cabeça dela, tinha uma senhora aqui, tinha um cesto de lixo ali, eu botei a mão na cabeça dela, falei assim, em nome de Jesus, remova isso, que isso? E fiquei com o punho cerrado. Aí o pessoal perguntou, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é um punhal, a faca do Rambo. Aquela que corta por lá, mas tem os dentes que machuca do outro, olha. Estava na cabeça dela. Feitiçaria da carne, fizeram maldade. Dá licença, moça, aí tinha um cesto de lixo, ai moço, quase no meu pé, não, calma, pegou seu pé, não. Ela viu as pessoas que estavam ali presencial, eu já contei isso aqui várias vezes, vou repetir. O que aconteceu com a mulher? Ficou de alta. Aleluia. E por que eu sei que ficou de alta? Porque eu fui numa igreja, ouvi um homem de Deus, e ela estava lá, a família toda se converteu. Vieram para a igreja? Não, foram para a igreja. Aí quando o rapaz me viu, ele ficou, fica quieto aí, abençoado. Veio me abraçar, quase que interrompendo o culto. Aqui é, você já sei, está tranquilo. Amém. Deus continue abençoando. Querido, aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você não tem que fazer força, você não tem que fazer estandalhaço, porque até nos hospitais do Rio de Janeiro está proibido os crentes entrarem, porque é uma gritaria, porque eles acham que o grito vai resolver o problema, quando na verdade você não precisa nem orar, porque a confissão que você tem nessa palavra já te faz mais do que vencedor. Porque é o mesmo Espírito. Aí as pessoas acham um absurdo, não, o pastor cura. Não, o pastor não cura, quem cura é Deus. Agora, no Espírito nós somos o mesmo. É ver de Elias. Elias, quando desafiou no Monte Carmelo os profetas de Baal, o que ele fez? Ele chegou para o chamado e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo do céu, esse é Deus. Beleza? Tranquilo. Tá. Você pode fazer a macumba de vocês, o que vocês quiserem. Aí e está todo lá, a gente se flagelando, sangue descendo do corpo, e nada de fogo descer, e cadê Baal? Nada. Aí quando chegou na verdade, Elias, diz a Bíblia, que Elias provocou a Deus. Elias abriu um poço assim em volta, um lagar em volta, assim, vamos encher isso aqui de água, mas rapaz, olha o deserto, olha o monte, não quero saber, vamos encher esse negócio aqui. Vamos encher essa piscina de água, porque se Deus é Deus, o fogo vai lamber essa água aí. E aí traz uma medida, traz de tudo, vieram 4 vezes, 3 medidas de 3, deu 12. Número da tribo de Israel, encheram aquele negócio lá, aí Elias foi e confere. Desculpa eu falar assim. Elias chegou para Deus e falou assim, ó, eu fiz tudo conforme o Senhor pediu. Agora, se o Senhor é fechamento meu, o Senhor vai fazer o que eu quero. Aí Deus falou assim, fechei contigo. Pronto, voltou. Quando voltou, levantou a mão, o que aconteceu? O fogo lambeu. Por quê? Porque Deus concordou com Elias. Deus quer concordar com você. Você não tem que só concordar com Deus, que tem sempre, claro. Mas tem hora que você tem uma necessidade, Deus tem que concordar contigo. Se você é o mesmo Espírito, diga, eu sou. O mesmo Espírito com Deus. Fechou. Imagina você com essa responsabilidade de resolver um problema, sabendo que Deus é contigo. Vai chegar diante do patrão, diante do problema, diante do juiz, diante de quem for. Pois não, qual o problema? Eu fui, né? Respondi o processo aí por causa da igreja.
A juíza toda hora me chamando de excelência. Confundiu tudo. Eu era o réu. Perdão, não me chamou de César, me chamou de doutor. Eu, réu, ela me chamou de doutor o tempo todo. E eu quase que falei assim. Aí daqui a pouco a ficha caiu. Eu falei assim, é verdade, eu sou. A senhora tem magistratura aqui na terra, agora a autoridade que quem tem sou eu, dada por Deus. Acabou o negócio. Então quando você se reveste dessa autoridade, a coisa anda. Me lembro do Manel, né, Manel? Lá meio minha filha, vamos lá, pessoal, ficar em paz, vamos lá ver lá o negócio lá. E conversa com quem, pronto, e não tem essa de ficar intimidado, porque olha, você mais Deus é a maioria. Nós não podemos, olha o que a palavra de Deus está dizendo, até que Cristo seja formado. Está imaginando a dor de Paulo? A pressa que Paulo tinha de que Cristo fosse formado na mente? Vamos para frente. 2 Timóteo capítulo 1, verso 13. Não está aí na apostila, tá? Então você vai levar para cá a apostila. Nós vamos ler depois Romanos capítulo 2, verso 16. Mas vamos agora para 2 Timóteo capítulo 1, verso 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, verso 13. Acharam aí? Diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo que? Jesus. O que é conservar as sãs palavras? Tu vai entrar numa de ouvir outras pessoas? Conselho de pessoas? Você lembra que eu falei uma época que o Evangelho é o poder de Deus? Paulo disse assim, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então esse poder está no Evangelho e nunca na figura de um homem. Olha, o pastor está cheio de poder, vou lá agora. Olha, meus amados, eu passei a madrugada em oração, eu estou em consagração 24 horas, eu queria que você viesse, porque eu vou molhar o meu dedo nesse copo com água, e vou untar a tua testa e você vai receber uma bênção que você nunca imaginou na sua vida. Tu vai acreditar num negócio desse? Não. Eu acredito no que está escrito. Por isso que Paulo fala assim, a pessoa que tem a formação de Cristo, tem maturidade espiritual, ele vai seguir o modelo das sãs palavras. O que a palavra diz? A palavra diz isso: eu estou contigo, meu servo, não tema nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Pronto, acabou. Ei, você é mais do que vencedor, eu recebo. Eu não tenho que ficar me preocupando. Por quê? Porque eu conservo o quê? As sãs palavras, palavras de saúde. Vamos para frente. Então, olha, a primeira coisa que nós precisamos saber para ter a formação de Cristo na mente é remover o lixo, amém? Remove o lixo, abençoado. Remove. Eu ia falar coisas aqui, mas nem vou falar muito. Tipo, jejum. Tem gente que jejua muito. Jejua ou não jejua? A Bíblia fala que o jejum é um rudimento. Por quê? O jejum é para o estômago. Tem alguma coisa espiritual no jejum? Não. Quem é que faz jejum? Judeu. Tu é judeu? Não. Tu está reinando em vida? Então, se você está reinando em vida, o que você confessa na palavra vai favorecer você mais do que 1000 jejuns que você fizer. Então eu não vou ficar jejuando aí a balde, a rodo, sabendo que isso para mim vai só dificultar ou distanciar aquilo que eu quero rápido. Então a confissão na palavra, em linha com a palavra, você já é mais do que vencedor. Então esse sentimento religioso de que você querer fazer alguma coisa para a tua carne, a tua natureza humana, receber algo de Deus, como se Deus olhasse para você porque você está triste, porque está jejuando, ou porque você está lá todo ataviado no monte com a Bíblia na mão, rodando para lá e para cá, e você desce dali com aquela sensação de santidade, de paz, achando que Deus está... Deus não tem interesse. A Bíblia diz que aqueles que vivem natureza humana, Deus não tem prazer nele. Então eu não tenho que servir a Deus na carne, eu não tenho que fazer nada na minha carne para chamar a atenção de Deus. Eu tenho que ter maturidade espiritual, Cristo em mim, porque eu sou o mesmo Espírito com o Senhor. Então quando eu ativo esse Espírito em minha vida, na minha mente, olha, o céu se abre. Aleluia. Glória a Deus.
É assim que funciona. Segunda parte da fase do amadurecimento. Vamos para 1 Coríntios 3, 1 e 2. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Olha, isso é o que mais se vê hoje. Você vê que o fundamento do Evangelho da Graça, do Evangelho da Incircuncisão, te faz melhor. Olha o que Paulo vem falando dessa questão de neófitos na fé, de pessoas que não têm maturidade. Eu estava na rádio, Sérgio, fazendo um programa de rádio, na madrugada. Uma senhora de 70 anos de idade ligou desesperada. Olha, meu irmão, estou pedindo oração porque eu sou uma serva de Deus, eu dizimo, eu estou aqui dentro de casa, numa cadeira de roda, ninguém me procura, meu pastor não me procura, ninguém liga para mim, eu sempre fui uma serva de Deus, olha, sempre fui bênção, mas hoje estou nessa situação, e não sei o que, e pererê, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, minha irmã, calma, alto lá. Qual a idade da senhora? Eu estou com 70 e poucos anos de idade. Parabéns, mas a senhora é uma menina, a senhora é uma criança, a senhora não amadureceu. Aí eu peguei lá aquela parte da palavra, se eu não me engano, que diz que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja possuidor de quê? Tudo. Há muitas crianças, e crianças, se você colocar uma barra de ouro e um pirulito, vai escolher o quê? Pirulito. E tem pessoas que são crianças o tempo todo na igreja, não amadureceu, não despertou, e Paulo vem chamando a atenção para isso, porque se você quer ter Cristo formado em você, você tem que deixar de ser o quê? Criança. Você tem que deixar de agir como criança, você tem que deixar de pensar como criança, você tem que deixar de, de ter comportamentos infantis. Nós não podemos mais brincar. Você já é uma mãe de família, um pai de família, você já é um adulto, um adolescente, um jovem que sabe o que você precisa fazer, não pode mais ter esse comportamento de transferir um problema seu para Deus, ou culpar alguém, ou até o mesmo diabo que já foi destruído, esse desgraçado, e dizer, não, foi por causa dele que eu estou assim. Não, nós temos que ter maturidade espiritual. Veja só o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quando Paulo fala aqui, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, ele estava dizendo assim, olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, espirituais, eu tive que falar, não pode, porque vocês são humanos, vocês têm atitudes humanas, vocês têm comportamento humano, vocês estão vivendo natureza humana, então vocês são meninos em Cristo. Vocês querem o Senhor, mas são crianças, porque o que está aflorando em vocês é o comportamento humano, a atitude humana, o pensamento humano, problemas humanos. E as pessoas que entram em problemas humanos, todos nós temos, é claro, querem a todo custo resolver os problemas de forma o quê? Humana. Pegar o que é humano para se transformar no espiritual. Nunca vai conseguir. Existe uma blindagem que não permite esse trampolim, não permite esse acesso. Para você ter acesso às coisas de Deus, você não pode agir humanamente, você tem que ser adulto espiritual, porque quando você tem o Espírito de Deus, você tem o conhecimento da verdade, a maturidade espiritual, não existe blindagem, você tem acesso direto. Olha a dificuldade de Paulo, que era espiritual, tratar com o ser humano, com natureza humana. Eu não vos pude falar como espiritual, mas como carnal, porque vocês são suas crianças espirituais em Cristo. O 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco podeis ainda o quê? Suportar, porque ainda sois carnais. Está vendo? Tanta gente na igreja, anos, achando que tempo de igreja fosse alguma coisa, irmãos Augusto. 20 anos no sistema e tudo, hein? Mais de 20 anos de pastor, imagina. Mas graças a Deus que estamos aqui. Vamos para frente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, é um versículo que você deveria decorar. Mesmo Pedro sendo judaizante, olha o que ele deixou escrito aí, como evidência.
da graça. Segunda Pedro 3, 18. Segunda Pedro. Lê para mim, Mateus. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Viu lá? Antes crescer o quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu aí? Então eu preciso me preocupar em percorrer esse caminho do conhecimento. Mas conhecimento o quê? Conhecimento aleatório, efêmero, conhecimento de quê? De ciência? Não, conhecimento da palavra, conhecimento da graça. Antes conhecer, crescer na graça e no conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Há muita coisa que tem que ser estudada, tem que ser pesquisada, tem que ser confessada, tem que ser lida, tem que ser crida. E esse tempo que você tem, que é pouco, você deve investir nesse conhecimento de graça de Deus e tirar o lixo da religiosidade, porque vai te atrapalhar. Você não pode misturar, não tem como. Existe um conhecimento de Deus que o Senhor já de antemão planejou e determinou para nós assumirmos isso. E nós precisamos correr atrás disso aí. Amém? Vamos para frente. Olha o que acontece quando uma pessoa tem maturidade espiritual. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. Gálatas 3, 9. Tem gente que não vive. Fala da Bíblia, mas não vive. Não vive, tem uma vida desgraçada. Não vive. Pessoas comuns. E os líderes que estão aí nos seus bolsos, seus cofres, suas contas robustas com dinheiro alheio, ainda tira onda com as pessoas que sofrem, porque eles têm o que têm, porque a pessoa doou, a pessoa deu, e hoje eles chegam a dizer: olha, está vendo onde que Deus me botou, o que Deus fez? Foi Deus que fez? É engano religioso. A religião se veste de ouro e prata da miséria do povo. E o Karl Marx, ele não estava errado quando ele disse que a religião é o ópio das nações. A religião é uma praga. A religião não presta. A religião é produto humano. Vamos lá. O que diz aí? De sorte que os que são da fé são o quê? Abençoados com o crente o quê? Abraão. Qual é o seu nome mesmo, querido? Adriano. Paulo está dizendo aqui que vou ler de novo aqui, ó. De sorte que os que são da fé são abençoados. São abençoados. Serão abençoados? São. Aí eu pergunto para você: você quer ser um abençoado ou você é uma abençoada? Dependendo da formação que você tem em Cristo, você é o quê? Abençoado. Aí tem pessoas que, para uma aparente religiosidade, chega lá: ô Rosane, o que é, Rosane? Não, pastor, não sei o que, minha irmã, Deus te abençoe, minha irmã, tá? Olha que o Senhor Deus te cubra de bênção e tal. E a Rosane sai daí: nossa, pronto. Aí ela sai com esse conhecimento, com essa formação de Cristo em você. A pessoa vai chegar para você e dizer: Rosane, seja Deus te abençoe. Eu falo assim: não, que Deus me abençoe o quê, rapaz? Eu sou abençoada. Isso faz toda a diferença quando você assume o que é da parte de Deus. Quer ver? Efésios 1, 3. Depois 1 Coríntios 1, 2.